Comente, por favor. Olha, eu sempre fui crítico às falas de Bolsonaro. Ele tem uma intenção boa para o Brasil, mas a fala dele era ruim. Os ataques às urnas, o ataque ao STF, eu sempre critiquei, sempre fui contra esse tipo de falas. Mas você ficar inelegível por conta de falas é algo que o TSE tem que repensar e pensar. Porque se naquele momento, lá atrás, eles pegassem e levassem para o Congresso e fosse pedido o impeachment, tudo bem. Que até Dilma foi empichada e concederam os direitos políticos para ela, que ela foi candidata lá em Minas Gerais. E a gente vê que isso não é bom. E outra coisa, Edivaldo, se deixar Bolsonaro inelegível, é ruim para o PT. É péssimo. Bolsonaro errou. Bolsonaro não era para ter saído candidato a presidente. Era o Tarcísio ele ser candidato a senador. Ele errou. Tanto é que ele tem esse arrependimento. E Bolsonaro, se deixar, ele é candidato no Rio de Janeiro para fazer muitos vereadores. Isso é dele. Isso é dele, Edivaldo. É da essência dele. Ele gosta de participar de pleito eleitoral. Entendeu? É dele. Embora a pessoa que foi presidente baixar, eu acho que não é o caso. Eu não sei por quê. Mas eu vejo que o TSE vai repensar. Bolsonaro inelegível, você pode ter certeza, é o maior ativo da direita. Como o próprio o Valdemar da Costa Neto. Hoje ele é maior do que o PL, é maior. Como é que uma pessoa elege 100 deputados federais, Edivaldo? Isso não existe. É o maior ativo. Na verdade é que Lula só ganhava de Bolsonaro e Bolsonaro só ganhava de Lula. Se tirasse o Bolsonaro fosse candidato a Senado, que ele não quis ouvir, e o Tarcísio hoje era presidente. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não estou sendo fazendo profecia. É que naquele momento um dos dois só ganhava um do outro. E eu espero, e com inteligência, se o TSE pensar bem, deixava Bolsonaro sangrando até 2026. Ok, Buiú, seu comentário, por favor. Eu sinto informar vocês, Zezinho, que quando entra um processo, quando entra uma petição de qualquer um outro partido, os prazos no Superior Tribunal Eleitoral eles são determinados e determinantes. Existem prazos para serem julgados. Então, não tem como eles deixarem sangrando. Mas eu estou falando, não deixar eu entendi o que você... Não, só estou falando aí... Até para o seu PT pois é bom. Estou falando para esse desgoverno que está aí não ganha para ninguém, não. Eu estou falando para o telespectador. E reafirmo, essa conversa nós tivemos ontem aqui, onde eu disse para todo mundo de alto e bom som, e vem sempre dizendo, eu não quero Bolsonaro inelegível. Eu quero Bolsonaro na disputa. E ainda disse ontem, não foi, Edivaldo? Foi. Eu quero com urna de papel, que é para não ter problema. Nego votar, para não ter aquele negócio de código-fonte nem nada. Mas o que me estranha é ver os direitistas aqui, igual o Zezinho, enaltecendo a quantidade de deputados que Bolsonaro elegeu. O que comprova que aquele discurso que a urna foi fraudada é balela. O que serviu para os deputados, para o senador, elegeu a maioria e não serviu para ele e ele perdeu as eleições? Fraudar a urna só para ele? Isso está em questão. Faltou fraudar a urna só para Bolsonaro? Essa é a pergunta. Então, o que eu vejo é o seguinte, o cara tem que admitir a derrota, foi derrotado. Gostaria que ele concorresse novamente, que eu sou a favor da revanche. Se ele ganhasse, a gente vai aplaudir. Gostaria que tivesse voto impresso, represso, voto escaneado, voto não sei o quê, inclusive voto gravado e pessoal, o cara chegou lá, ó, tô votando aqui no fulano, tô votando no ciclano, tô votando no Bertano. Voto secreto. Não, mas acabasse com isso é bravata. Acabasse com o segredo do voto. Não, que conversa fiada. Não, tô falando a minha vontade, não, você não quer que tenha, não? Vontade, o Yurgai falei, leva o debate a sério. Eu tô levando. Você é um brincante. Você não quer... Aonde que voto tem segredo? Todo mundo sabe quem votou. Até eu sei em quem você votou, Zezinho. Não precisa.
Ah, precisa sim, pô. Você Voto secreto. Não é voto secreto. Você votou na Simone Tebet, segundo turno você votou no Bolsonaro. Ai, claro. Voto secreto, eu não revelo o voto. Não, mas eu revelo, Então pronto, você é militante. né? Eu revelo. Então, o que eu gostaria que o Bolsonaro disputasse eleições. Estou mandando esse recado para o Xandão. Eu gostaria que o Xandão tirasse aquele povo lá da cadeia e botasse na cadeia as pessoas que financiou eles lá no lugar deles, que aquele povo está lá injustamente. Tem que botar quem financiou. Tira os caras de lá, Xandão, e bota quem financiou esses caras lá. Aí pronto, aí a conversa fica melhor. Ok, Chico Holanda, por favor. Eu vejo o seguinte, é um tiro no pé. A direita é inversa da esquerda. A esquerda só tem o nome. Se o Lula não tiver mais, não tem outro nome para substituir. Hoje, para você ter uma noção, o Tarcísio, com a pesquisa que saiu agora, de governadores, ele está com 76% de aprovação. O segundo, que é lá do Pernambuco, 46%. E o lá de Pernambuco, o de Minas Gerais, o governador que está já no segundo mandato, com 42%. Você vê, 30% acima. Se eles deixam o Bolsonaro inelegível, tá? O Bolsonaro vai pôr a esposa de vice, e aí não tem para Lula, não tem para Alckmin. Então é melhor o Bolsonaro ficar inelegível, então, aí. Não, eu estou dizendo que para vocês, se vocês estão achando Não é melhor, não. que vai acabar... Não, estou falando tiro para no vocês, pé. é melhor o Bolsonaro ficar inelegível, então, aí. Tá, veja só, e o Tarcísio, Não? igual o Zazinho falou, para o país eu acredito que sim. Tá? Veja só, eu sou muito claro, eu não defendo a pessoa, o CPF Bolsonaro. Eu defendo a direita, defendo pessoas e... Eu vou ser criticado. Entre Tarcísio e eu vou ser Bolsonaro, você votava em quem? Eu acho o Tarcísio muito mais capaz. Tá? Eu acho, tá? Eu vou ser. Tá? Eu sei que eu vou ser criticado com essa pessoa, mas eu conheço, eu tive com o ministro Tarcísio 4 vezes também. É uma pessoa fácil de conversar, uma pessoa bastante antenada, inteligente, tá? Então, trabalhador. Eu não tenho dúvida que se faria e fará e vai ser ainda. O Tarcísio anda de moto? E vai ser ainda, anda também de moto. Ele Jet ski? militar. Tá? Ah, Buiú, aqui não é programa de pergunta e resposta. Então, não, veja Buiú. só, isso eu acredito, tá? Agora, se a esquerda, tá? Não tem para onde correr. Eu digo o seguinte, não tem para onde correr. Ou vai ser Bolsonaro, e se tiver Bolsonaro, vai ser Tarcísio. Ou seja, nós, daqui a 3 anos e meio, voltamos ao poder, e um poder de pessoas competentes que vai levar esse país para o crescimento. Ok. Ricardo, por favor, Ricardo. Olha que interessante, eu vou falar para vocês o caso que estão querendo deixar o Bolsonaro inelegível. Rapidamente, em julho do ano passado, ele recebeu embaixadores de vários lugares de outros países, e aí, nessa ocasião, ele mencionou que não confiava nas urnas eletrônicas e questionou algumas atitudes do Superior Tribunal Eleitoral. Foi isso. Foi exatamente isso. Ele questionou. E isso estão querendo deixar ele inelegível por isso. Olha o absurdo. Uma fala de um presidente da República que duvidou das urnas eletrônicas. Pronto. Esse foi o crime que ele cometeu. Agora, a fala do Valdemar da Costa Neto, o PL está fortalecido. O PL hoje é um partido gigante. Agora, eu quero aqui falar para quem está assistindo, para os dirigentes daqui do nosso estado, para ter muita cautela, porque abriram a porta do PL para outras pessoas estarem migrando, pessoas que sequer votaram no Bolsonaro, pessoas que não são de direita e que querem surfar na onda do PL. Oportunismo. Quem é? Tem um monte de oportunista aí e pessoas que estão abrindo a porta do PL. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Usaram o nome do Bolsonaro, se elegeram e depois viraram as costas para ele e o traíram. Vai acontecer a mesma coisa. Se não tiverem cuidado, se não tiverem cautela, se não passarem na peneira as pessoas que se intitulam de direita e, na verdade, estão disfarçadas porque votaram no outro candidato, é um risco muito grande. Então, se o PL está pensando em reestruturar, está pensando em ter um bom resultado nas eleições municipais, é preciso ter cuidado com quem você está colocando dentro do partido. Então, eu acho que o presidente, voltando para o Bolsonaro, é um candidato fortíssimo,
continua sendo o meu candidato, eu não tenho vergonha nenhuma, jamais, pelo contrário, tenho muito orgulho de falar que votei no Bolsonaro, tenho muito orgulho de dizer que Bolsonaro despertou esse sentimento patriota não só em mim, mas em milhares e milhares de brasileiros. Isso não vai ser esquecido, isso não vai ser apagado. A história, o legado que o Bolsonaro deixou, ele pode surgir novamente. Se deixarem ele elegível, se não houver essa perseguição, que ainda existe essa possibilidade, eu acredito na justiça, se houver justiça, ele não será inelegível. E nesse ponto eu concordo com o Buiú. Se querem ganhar do Bolsonaro, se querem vencer, que vença no voto, que vão para a disputa. E aí sim, aí mostra que você tem toda a capacidade de deixar, de enterrar a carreira política do Bolsonaro, que não é o caso. Isso não vai acontecer. Hoje a direita está forte, está ativa e está unida.